Você traz casos muito interessantes, discutidos tanto na Corte Internacional quanto nos casos nacionais. Você poderia falar um pouco sobre eles e como você identificou a sua temática nesses julgados? Sim, eu vou citar o caso mais importante para mim, que foi o caso do Bernardo Boldrini, o menino que foi assassinado pelo pai e pela madrasta lá no Rio Grande do Sul, que é o que eu homenageio na minha obra, né? No meu livro, eu homenageio essa criança. Porque essa criança tentou de todas as maneiras falar que ela estava sofrendo. O Bernardo procurou o Conselho Tutelar, o Bernardo procurou a polícia, o Bernardo chegou aí ao fórum para falar com o juiz, e essas entidades, ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. E aí, olha aí o contexto o contexto latino-americano. Não era uma criança pobre. Porque se fosse uma criança pobre, talvez eles tivessem olhado com mais vigor, sabe? Mas era filho de um médico, da classe média alta da cidade. Então, eles não identificaram ali que havia um problema. Isso é muito interessante, tá? Para a gente ver como a questão da visão eurocêntrica, ela aí se afasta, né? Porque a gente tem que aplicar a nossa visão latino-americana. E o caso, para mim, do Bernardo Boldrini é sintomático, porque, assim, ele tentou falar e ninguém ouviu. Né? Você tem o caso do Sam, que hoje já é uma criança adulta, né? Uma criança adulta é ótimo, mas ele já é um adulto, e ele também tentou falar no processo que ele estava sentindo, que ele estava sofrendo, e isso foi negado. Embora eu até não concorde com a forma como se foi pleiteado no processo dele, tá? Mas o direito dele de ser ouvido precisava ser colocado no processo, entendeu? Você estava discutindo coisas dele, né? Você estava discutindo a questão da guarda dele, se ia ficar com a mãe, com o pai, com o padrasto, com a avó. Então, assim, havia um interesse da criança ali que precisava ser colocado, que precisava ser posto. E isso ele não foi ouvido. Né? E aí você tem outros casos ali, eu cito um caso da Corte Internacional de Direitos Humanos aqui da OEA, né? do nosso âmbito regional aqui, da América Latina, das Américas, melhor dizendo, né? A Corte Internacional de Direitos Humanos aqui. E é um caso bastante emblemático também, porque é um caso de adoção. As crianças foram retiradas à força da mãe e colocadas imediatamente para adoção, foram encaminhadas para... Esse foi um caso, se eu não me engano, da Guatemala, e essas crianças foram colocadas para adoção internacional, foram parar nos Estados Unidos. E a mãe tentou diversas vezes reaver essas crianças e não conseguiu, e essas crianças também não foram ouvidas em momento nenhum no curso do processo. E aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela vai lá e diz, tá errado, vocês tinham que ter ouvido essas crianças. Elas têm direito à voz. Tá lá na Convenção sobre os Direitos da Criança que ela tem direito à voz. Ela precisa ser ouvida. E elas não foram ouvidas. Né? Então esses casos, para mim, foram bem emblemáticos aí e situam bem essa questão de como as crianças não são ouvidas, de que elas não podem decidir certas questões que dizem respeito a elas mesmas. A elas mesmas. É interessante. Toda essa nossa conversa aqui sobre a criança e adolescente. O projeto de revisão do Código Civil, né, adota expressamente a autonomia progressiva, mas mantém a incapacidade civil de crianças e adolescentes. Então, qual o seu posicionamento em relação a isso? Então, Juliana, você tocou num ponto que assim, é muito importante. Porque se tudo que eu falei, dizendo para você que elas são incompatíveis, são teorias incompatíveis, como é que você vai compatibilizar essas duas teorias dentro do Código Civil? Elas são incompatíveis tanto pelo conceito de supralegalidade lá da Convenção, quanto pelos fundamentos de cada uma. Então, assim, eu não vejo como juntar essas duas teorias
dentro do Código Civil. Elas são absolutamente incompatíveis. Não tem como. Então, assim, eu acho que o projeto de revisão do Código Civil precisa ser debatido melhor, precisa ser estudado melhor, eles precisam ouvir especialistas fora do direito civil, especialistas da área do direito da criança e adolescente, especialistas da área dos direitos humanos, que vão mostrar que, por causa desses fundamentos, por causa da supralegalidade, são teorias incompatíveis. Você até pode criar uma teoria da incapacidade civil, e eu acho isso válido, que se adapte. Ela precisa ser adaptada à teoria da autonomia progressiva. Certo? Você pode criar critérios etários e criar vinculações para que você possa, como é que eu posso dizer, observar essa capacidade em evolução das crianças e adolescentes. Mas o que você não pode é criar critérios rígidos. E esse aqui é o ponto, porque a teoria da incapacidade civil, ela tem critérios rígidos. E isso não pode mais ser observado. Você pode, sim, olhar para adolescentes antes dos 16 anos, dos 12 aos 16 anos, por exemplo, que têm condições de decidir sobre as suas vidas, sobre questões que lhes dizem respeito. Entendeu? Entendo. Então, eu acho que, assim, elas são teorias que são incompatíveis na forma como elas estão postas. Mas, se houver uma teoria da incapacidade civil que se adapte, que transforme o seu fundamento, isso é muito importante, que transforme o seu fundamento para que sejam os mesmos fundamentos da autonomia progressiva, aí sim, você vai ter uma adaptação, e aí sim, essas teorias poderiam conviver. Mas da forma que está posto, não tem como. Os fundamentos são completamente díspares. Isso precisa estar bem delimitado, eu falo assim, bem balanceados. Especialmente nesses dias de hoje, porque a gente tem que ver a coisa bem organizada, porque hoje, como eu falei antes, tem a questão da tecnologia, as crianças e os adolescentes estão lá. Eu penso muito nisso, porque hoje você vê muito isso, então eu penso muito nessa questão. A criança e o adolescente como sujeito de direito nesse sentido também, partindo para a parte, no caso, né, de trabalho de empresa, de coisas assim. Que nós estamos isso é em muito um outro. importante, porque, olha, você tocou num ponto bem importante, porque, assim, veja como a criança youtuber, a criança influencer, por exemplo, Exatamente. elas estão aí, mas veja também o ponto em que isso pode se transformar em vulnerabilidade. Exatamente. Não é? Eu vi uma palestra um dia desses em que a palestrante falava sobre como a gente não deixa nossas crianças e adolescentes irem para determinados lugares, porque a gente acha que são lugares de risco, e, no entanto, a gente deixa solto na internet, que é um lugar de alto risco. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, a gente também precisa, por isso que eu falo que a gente tem que identificar quando é que a criança fica vulnerável. Então, é aí onde vem, onde é que está o limite? Exatamente. Eu acho que isso tinha que estar bem explicado. Eu falo Sim. assim, a legislação deveria estar mais adaptada à realidade social. Adaptada à realidade social de hoje. É isso. E aí o conceito sociológico de infância e adolescente como categoria social intergeracional é muito importante para a gente ter essa noção. Né? Isso. A gente olhar para a criança e adolescente não como esse ser em passagem, pura e simplesmente. Né? E voltando para a questão das tecnologias, existem várias coisas dentro dessa tecnologia, desde ele como YouTube, a questão da imagem, né? Desde fazer também, você tem contratos, e assim, até onde os pais vão saber ou não, porque como você disse, está ali e não tem nenhuma supervisão, eles podem ser lesados. Sim. Né? Então, podem ser aliciados. Então, assim, existem, assim, até porque é um universo, assim, muito vasto, amplo, Então, é muito complicado. É bem interessante, parabéns pelo seu livro, né, pela publicação do seu livro. E é isso. Essas eram as perguntas que eu tinha que fazer para você. Eu estou aqui encerrando a nossa conversa, já lhe agradecendo, lhe dando os parabéns pelo seu livro e já lhe convidando para voltar aqui de novo numa outra oportunidade também com outra temática. Muito obrigada. Volte ao Revirando do Avesso e esteja aqui conosco mais vezes.
Eu que agradeço a oportunidade, foi fantástico estar aqui, poder falar sobre o meu livro. É um tema que, assim, eu adoro falar, então, assim, eu estou aqui super à vontade para debater esse assunto. Fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. Se quiser comprar o livro, né, o livro já está à venda no site da editora Lumen Iuris. Então, ó, vou até voltar com o livro aqui para vocês verem, se alguém quiser. Inclusive, Marcos, você pode passar depois o link que eu coloco na descrição do vídeo. Eu Perfeito. já coloco Faço sim. aqui, aí quem quiser adquirir o livro, vai lá e compra, Tá viu? bom, tá bom. Então, muito obrigada, pessoal, e mais uma vez, visitem a página do Terraço da Gente, visitem o nosso Instagram. Marcos, o seu Instagram, você quer passar? Sim, @MarcosRegoProf. Pronto. Sigam o Marcos lá, ele tem muitas coisas interessantes também. E nos siga em nossas redes sociais, que é o @Terraco da Gente, no Instagram e no Facebook. E no Terraço da Gente, o www.terracodagente.com.br. Então era isso por hoje. Muito obrigada mais uma vez, Marcos, e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo para todos. Beijo. Beijo.